capítulo 4, Gênesis. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem com o coração. Então disse Siquém a amor seu pai: consegue-me essa jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltasse. E saiu o amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo, ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente da vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco e a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: achei eu mercê diante de vós, e vos darei, ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote do casamento e as dádivas, e darei o que me pedirdes. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-vos todo o macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas. Tomaremos para nós as vossas. Habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhe também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo. Se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados, o seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Consintamos, pois, com eles, e habitarão conosco. E deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho. Todos os que saíam à porta da cidade, todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Amor, filho de Siquém, tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os demais filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, o jumento
e tudo que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e entre os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Meus irmãos, a Bíblia fala de 2 estupros, esse e o de Tamar, na época de Davi. Esse aqui é emblemático, porque esse aqui envolve uma série de problemas. E mostra novamente a fraqueza de Jacó. Jacó estava com medo e tentando colocar panos quentes, porque, veja o versículo de número 30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os ferezeus, sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim, e serei destruído, eu e a minha casa. Bem, dizer que um pai dá pouca importância ao sofrimento de uma filha, além de não ser muito correto, eu creio que não é esse o caso de Jacó. Mas a ideia de Jacó era sair o mais leve possível dessa encrenca. A ideia de seus filhos, pelo contrário, foi outra, tanto é que puseram em prática. Mataram a todos. Falaram com dolo, ou seja, enganaram. Enganaram de dois modos. Primeiro, fizeram a ideia de que todos que estavam lá eram circuncidados. E é certo que tinha muito mais gente, porque a promessa de trocar as vossas filhas pelas nossas filhas, Jacó só tem uma filha. Então, certamente, ele está falando também dos escravos. Mas escravos, ou servos, ou empregados que vieram de Labão eram circuncidados. A impressão que eu tenho é que só Jacó era, e vou mais longe. Darei com muita alegria a dúvida de que seus filhos eram circuncidados. Não creio que Jacó fosse tão obediente à aliança assim a ponto de circuncidar seus filhos. Então, Jacó aqui nos é mostrado como um homem, novamente, egoísta e medroso de si, apesar de já ter topado com Deus, lutado com Deus, ou Deus, seja, Deus lutado com ele, de ter sido convertido. Mas, irmãos, aqui tem 2 coisas adicionais que nós temos que ver. Primeiro, a culpa de Diná. Nós estamos vivendo em uma época em que o feminismo está impondo as seguintes circunstâncias na sociedade. A mulher pode sair nua, ela não pode sofrer absolutamente nada. Se ela disser não, é não. Tem que ser respeitada. Bem, nós sabemos que a culpa é sempre do homem quem estupra. Mas essa culpa tem que ser dividida um pouco. Quando o texto diz que Diná sai para ver as filhas da terra, nós talvez podemos ver um pouquinho de mundanismo na atitude da jovem. O que tira praticamente a ideia de alguns rabinos de que Diná tinha 6 anos de idade quando foi estuprada. Nenhuma criança de 6 anos de idade saiu para se confraternizar com as filhas da terra, a menos que estejam brincando juntos ali, mas ao ponto de chamar a atenção de um príncipe, é meio complicado. Os mais tradicionais acham que ela tinha 14 anos, e há alguns que acham que ela se comportou como uma das cananitas, e mais ou menos como as mulheres de hoje, que querem passar por boas mães, vestindo-se como prostitutas. Provavelmente Diná tenha cometido o mesmo erro. Não, estou vestida de cananita, mas sou uma pessoa piedosa.
Na nossa família não se faz assim. Bem, a culpa de Diná tem que ser estabelecida, nesse caso. Não é a culpa total, mas é uma culpa que tem que ser repartida. Ela se insinuou e recebeu como troca muito além daquilo que ela pensava, do que ela pensava receber. Pois bem, daqui saem muitas tradições judaicas também. Não adianta procurar rabino sobre isso aqui, porque você vai encontrar para tudo. Os que acham que ela tinha 6 anos, os que acham que ela tinha 14, os que acham que depois ela casou com seu irmão Simeão, que foi em seu socorro. Se lembrem que ela era filha de Lia, e os outros filhos de Lia eram Simeão e Levi. Tinha outros mais, mas os 2 mais velhos eram Simeão e Levi. Lia deu 6 filhos a Jacó. Mas alguns rabinos dizem que ela tomou o nome de Simeão, mas nunca teve relações com ele, para justificar eventualmente a santidade da irmandade. Mas nós temos o caso de Sara, que era irmã de Abraão. Então é um beco sem saída. Seguir rabinos aqui é um beco sem saída. Seguir comentaristas muito antigos também é um beco sem saída. Talvez os mais novos você encontre alguma sugestão para fazer uma boa exegese aqui. Alguns judeus acham até que ela era casada com Jó, aquela mulher que depois que viu Jó naquele estado miserável, disse: renega teu Deus e morre. Porque Jó é dessa época. Jó foi contemporâneo de Esaú, irmão de Jacó. Pois bem, se a primeira coisa é entender qual foi a culpa de Diná, e isso vai servir muito mais para nós, de certa forma, conversarmos com as nossas filhas, nossa esposa, e eventualmente com as mulheres da nossa igreja, para não se parecerem muito com as filhas da terra. Inclusive é neotestamentário isso. Paulo proíbe as irmãs de Corinto e as de Éfeso a que não rapem o seu cabelo, para que não, obviamente, para não serem confundidas com vestais, com sacerdotisas do templo. Então, a aparência é um caso extremamente difícil no Novo Testamento. E geralmente a mulher que se parece mais com uma mundana, ela não pode alegar ter uma vida cristã piedosa, porque uma das características de uma mulher cristã é ser modesta, não no sentido que nós usamos essa palavra hoje. Hoje, modesto é aquela pessoa que não exibe muitas coisas, mas a origem da palavra modesta é exatamente uma pessoa que mostra muito seu corpo, que veste-se com recato. O apóstolo Pedro chega até a dizer: não preferindo cabeleiras frisadas ou outras coisas, mas portando-se recatadamente, como Sara. A segunda e maior coisa que nós temos aqui é a vingança. Alguns rabinos dizem que ela não foi estuprada, ela foi apenas enganada. Conversa. Versículo de número 2, você pode ver em português mesmo, pode checar em hebraico. Tomando-a, possuiu. Alguns dizem, possuiu aqui era o mesmo sentido de ter relações sexuais consensuais. Não interessa. Ele a possuiu. No versículo 5, sua filha fora violada por Siquém. Versículo 7, nós podemos ver até uma instrução de Moisés para a sua época. Reparem, vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceram, indignaram-se muito e se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel. Repare, desatino em Israel é um termo que vai ser cunhado muito tempo depois. Um desatino na nação de Israel. A nação de Israel naquele tempo eram 11 homens e uma mulher. Então aqui a gente escuta perfeitamente a voz de Moisés. Praticaram um desatino em Israel, violentando
Vejam no versículo de número 31. Abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? E o 27 também. Sobrevieram os demais filhos de Jacó, os mortos. Eu estou acrescentando demais para mostrar que não foi só Simeão e Levi que participou disso. Sobrevieram os demais filhos de Jacó, os filhos de Jacó, os mortos, e saquearam a cidade porque sua irmã fora violada. Ou seja, tem muitos locais que diz que ela foi violentada, sim. Ela foi estuprada, sim. E não é o estupro que legalmente se fala hoje. Hoje em dia, se você tomar um beijo à força de uma mulher, é considerado estupro. Estupro aqui é o coito. Agora, irmãos, reparem muito bem a vingança deles. Eles enganam e quando estavam no maior sofrimento, o que pode indicar talvez que um deles tenha sido circuncidado mais velho, não com 8 dias, como Deus determinara ao avô deles, mas sabendo que a dor era muito grande, talvez com inflamação, febre e outras coisas semelhantes, eles entraram na cidade e mataram. Agora, por favor, não vá pensar numa metrópole. Cidade aqui significa talvez 3, 4, 5 tendas. Não mais do que isso. Mataram todos os homens. Por que eu sei que foram os homens? Porque depois eles levaram as mulheres, as crianças e os escravos. É de se imaginar que a cidade tivesse mais do que tendas, porque é dito que mataram todos aqueles que saíam à porta de sua cidade. Então talvez ela fosse construída com pedras, ou com tijolos, ou com coisa parecida. Mas não imagine, por favor, uma metrópole. Mataram 100 homens, 150, 200 homens. Ora, levando em conta o estado que eles estavam, não seria muito difícil matá-los. Mas, de qualquer jeito, isso vai atrair a ira sobre Simeão e Levi. Levi depois vai se recuperar. Nós vamos ver quando chegar o Êxodo, nós vamos ver como é que Levi se recupera, a tribo de Levi se recupera. Mas quando Jacó vai abençoar seus filhos antes de morrer, ele amaldiçoa Simeão e Levi. Junto deles não esteja a minha companhia. Agora, nós vimos a vida de Abraão, vimos a vida de Isaac, agora estamos vendo a vida de Jacó. Portanto, o que serve para nós aqui são as lições do velho Jacó. Jacó já se encontrara com Deus. Eu espero que todos vocês tenham se encontrado com Deus. Jacó está cometendo um erro atrás do outro, praticamente adorando a seu irmão Esaú, de quem tinha medo. E agora, por medo do povo ao redor, ele vai repreender seus filhos pelo que fizeram. Meus irmãos, isso, eu não estou justificando o caso dos filhos, o crime cometido pelos filhos. Eu estou querendo dizer que Jacó, apesar de ter se encontrado com Deus, continuava alguém muito mais atingido pelo temor dos homens, pelo respeito humano, do que necessariamente por Deus. Não seja assim conosco. Estamos nos preparando para cuidar do rebanho do Senhor. Sejamos, portanto, dedicados apenas a Ele.